Quando Deus provê, Ele o faz com abundância, propósito e perfeição. Não estamos falando apenas de provisões materiais, mas de um cuidado integral que toca corpo, alma e espírito. Nosso Criador, o dono de toda a criação, não está sujeito às limitações que nos cercam. Ele é o Senhor que afirma possuir o gado sobre 1000 colinas, que estende as estrelas no céu e governa os tesouros ocultos do universo. Ele não apenas conhece suas necessidades, mas também entende os desejos mais profundos do seu coração. Imagine uma criança que confia totalmente em seus pais, sabendo que nunca ficará desamparada. Assim somos nós diante de Deus. Ele é aquele que, como um pai amoroso, não apenas coloca pão sobre nossa mesa, mas enche nossa vida de propósito e significado. Quando pensamos no Deus de mais que o suficiente, precisamos lembrar que essa abundância não se restringe a bens terrenos. Ela se manifesta em paz em meio às tempestades, alegria nos dias difíceis e força quando nos sentimos fracos. Hoje, vivemos em um mundo que celebra o ter e o acumular, mas esquecemos que o verdadeiro sustento vem daquele que é a fonte de tudo. Deus não apenas provê o necessário, Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos, segundo a sua riqueza em glória. Você pode estar enfrentando momentos de escassez ou dúvida agora, mas o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão está pronto para fazer o mesmo na sua vida. Enquanto seguimos juntos neste momento de oração, quero convidá-lo a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo renove sua fé. Deus deseja suprir suas necessidades, curar suas feridas e encher seu coração com a certeza de que Ele é o Deus que provê com propósito. Fique comigo até o final e juntos clamaremos ao Deus de milagres, confiando que Ele fará infinitamente mais do que podemos imaginar. Prepare-se para experimentar a abundância divina. O suprimento de Deus não é apenas suficiente. Ele é imensurável, extravagante e transbordante. Contudo, meus queridos irmãos e irmãs, essa abundância celestial não está disponível apenas para ser admirada, mas para ser vivenciada por aqueles que têm fé suficiente para acessá-la. A confiança e a rendição ao Senhor são as chaves que abrem os celeiros do céu. Não se trata apenas de receber. Trata-se de caminhar em comunhão com o Deus que supre todas as coisas com amor perfeito e intencionalidade. Para alguns, a ideia de um Deus que provê de forma extravagante pode parecer desconfortável ou até inalcançável. Talvez você sinta que não é digno ou que já pediu demais. Mas quando esses pensamentos vierem, lembre-se das histórias de homens e mulheres que experimentaram essa generosidade divina. Abraão não apenas recebeu a promessa de uma descendência inumerável, mas foi abençoado com prosperidade e respeito, sendo chamado amigo de Deus. Davi, um simples pastor de ovelhas, foi elevado ao trono de Israel e testemunhou vitórias tão grandes que pôde declarar com confiança: "O meu cálice transborda." Salmo 23, versículo 5. Jó, mesmo após perder tudo, viu a mão de Deus restaurar não apenas o que ele tinha, mas conceder o dobro daquilo que possuía. E quando olhamos para o céu, a descrição de Apocalipse 21, versículo 21, nos dá um vislumbre da magnitude desse suprimento divino. As ruas são pavimentadas com ouro puro, como vidro transparente. Esse não é apenas um símbolo de riqueza, mas uma demonstração tangível de como a generosidade de Deus transcende a compreensão humana. Se o céu é assim, imagine o quanto Ele deseja suprir nossas vidas na terra, não apenas com bens materiais, mas com paz, alegria e propósito. Porém, essa abundância não é um convite à arrogância ou ao desperdício, mas sim à gratidão e à responsabilidade. Deus não nos dá mais do que precisamos para que sejamos exaltados, mas para que sejamos canais de bênçãos, compartilhando com os outros a graça que nos foi concedida. Quando entendemos isso, passamos a ver a provisão divina não como um privilégio, mas como uma missão. Não tema a extravagância de Deus. Abrace-a com fé, humildade e sabedoria. Ela não é apenas um testemunho do seu amor, mas um chamado para viver uma vida de impacto e significado, confiando que aquele que nos deu Jesus, seu maior presente,
não nos negará nenhuma boa dádiva. Como o Salmo 62, versículo 10 nos alerta: se as riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Este é um lembrete profundo de que, embora Deus se alegre em abençoar o seu povo, nossa verdadeira segurança e esperança devem permanecer firmes nele, e não nos presentes que ele nos concede. A verdadeira fé recebe a provisão divina com gratidão e reverência, usando-a para glorificar ao Senhor e abençoar outras vidas, sem jamais permitir que ela ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Agora vamos refletir sobre como a provisão transbordante de Deus, muitas vezes, se manifesta de maneiras inesperadas. Meus queridos, o suprimento do Senhor nem sempre chega como imaginamos. Em muitas ocasiões, ele vem disfarçado de desafios ou de oportunidades que nunca escolheríamos por conta própria. No entanto, é nesses momentos que Deus revela o seu poder e propósito, mostrando que sua provisão vai muito além do que podemos compreender. Um exemplo extraordinário disso está na história de Ruth. Ruth era uma moabita, uma viúva em uma terra estrangeira, sem recursos e aparentemente sem esperança de um futuro promissor. Humanamente falando, ela tinha todos os motivos para desistir. Mas mesmo em meio à dor e à incerteza, Ruth escolheu permanecer fiel à sua sogra Noemi e, mais importante, ao Deus de Israel. Essa fidelidade levou-a a uma jornada inesperada. Ruth, em sua humildade, decidiu recolher espigas nos campos, um trabalho árduo e muitas vezes desvalorizado. Contudo, foi exatamente nesse ato de obediência e coragem que a mão de Deus começou a agir. Enquanto trabalhava, Ruth encontrou Boaz, um homem justo e generoso, que não apenas a acolheu, mas se tornou seu redentor e marido. O que parecia ser uma simples provisão diária transformou-se em algo muito maior. Ruth entrou na linhagem real que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, como registrado em Mateus capítulo 1, versículo 5. Essa história nos ensina que a provisão de Deus não se limita a atender nossas necessidades imediatas. Ela também abrange o cumprimento de propósitos eternos. O Senhor é capaz de transformar as situações mais difíceis em portas para bênçãos inimagináveis. Assim como Ruth, somos chamados a confiar em Deus mesmo quando o caminho parece incerto, porque é na fidelidade e na obediência que experimentamos a abundância divina. Quando você enfrentar desafios ou situações inesperadas, lembre-se de que Deus pode estar usando esses momentos para revelar sua provisão de maneiras que você jamais imaginaria. Confie, persevere e mantenha seu coração ancorado nele, porque o seu suprimento não apenas satisfaz, mas transborda, alcançando até gerações futuras para cumprir seus propósitos gloriosos. Meus amigos, não desprezemos os pequenos ou humildes começos onde Deus nos coloca. Os campos da nossa fidelidade hoje podem se tornar os alicerces da abundância de amanhã. Às vezes, falhamos em ver a mão de Deus porque esperamos que suas bênçãos cheguem de uma forma que se alinhe a nossos planos ou preferências. Mas Isaías 55, versículos 8 e 9, nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. O que parece ser um atraso ou um desvio é muitas vezes o caminho exato que Deus está usando para prover mais do que jamais poderíamos imaginar. Pense nos israelitas no deserto. Eles clamaram por comida e Deus providenciou o maná do céu. Mas o maná era algo diferente de tudo o que já haviam visto antes. Em Êxodo capítulo 16, verso 31, o maná é descrito como algo branco como a semente de coentro e com o sabor de bolachas feitas com mel. Essa provisão era desconhecida para o povo de Israel, mas sustentou-os diariamente por 40 anos. A provisão de Deus pode não ser como esperamos, mas é sempre exatamente o que precisamos. Em sua própria vida, você pode descobrir que a provisão de Deus chega por meio de uma oportunidade de trabalho inesperada, um ato de bondade aparentemente aleatório, ou até mesmo por meio de uma lição aprendida em tempos difíceis. Muitas vezes, vemos a provisão apenas como algo material, mas a abundância de Deus é muito maior. Ele nos dá sabedoria em meio à confusão, força na fraqueza e paz no meio das tempestades. Devemos treinar nossos corações para reconhecer suas bênçãos em todas as formas.